Eu criei esse período. Eu tô muito feliz, tô. E as pessoas veem a doença, a morte, como algo ruim, como algo negativo. E tá tudo bem as pessoas às vezes pensar dessa forma, porque é assustador e eu me assustei. Eu me assustei. Teve noites no hospital que eu falava assim, eu não vou resistir. Eu não tinha ar, minha saturação estava muito baixa. E eu só pensava nos meus filhos que estavam sozinhos em casa. Uma menina de 16 cuidando de um menino de 4 anos. E nessa hora ninguém quer ficar perto, ninguém quer se aproximar, porque eu estava infectada, podia ter infectado os meus filhos poderia passar para outra pessoa. E eu no hospital, eu só preocupada com os meus filhos. E teve noites que eu falei, eu não me despedi dos meus filhos. E eu sei que eu vou partir. Eu tive momentos que eu fiquei muito desesperada. Principalmente um que minha filha teve que chamar a ambulância, porque eu tava em casa, eu só dormia. E eu acordei, eu tava com 40,1 de febre. E eu entrei dentro da ambulância, tendo que deixar meus filhos em casa de novo. E isso era muito ruim. E isso faz a gente ficar cambaleando, porque a gente é um ser humano. E o mundo tá vibrando nesse medo, nesse desespero, nesse pânico. O mundo tá nessa vibração. E eu acabei entrando um pouco nessa vibração. Teve uma noite, antes de eu ser transferida para o hospital particular que eu estava, que eu passei uma noite horrível. Era horrível a sensação de não respirar. Horrível, horrível. E tentando as máquinas fazer você respirar. E eu tentando lutar para não ser entubada. Eu tava morrendo de medo de ser entubada. E eu já não podia andar, não podia ir eu não podia nem ir no banheiro. Eu tava usando fraldas. Era porque eu não podia fazer nenhum movimento. Qualquer movimento de lado que eu fizesse, eu já sentia falta de ar. E já me faltava o ar. E minha saturação caía. E o Covid mexe com tudo. Eu não tenho pressão alta, minha pressão começou a subir. Eu não tenho diabetes, minha diabetes chegou a mais de 500. Eu tive que tomar 3 insulinas seguidas para baixar minha diabetes. E, e você vendo tudo aquilo, é normal você ficar com medo, no pânico. Eu não tinha medo da morte, porque eu já tô bem resolvida comigo e essa questão da morte. Mas o meu ego é apegado aos meus filhos. E eu ficava pensando nos meus filhos, só nos meus filhos. E teve uma noite que eu tava muito ruim e uma voz só dentro de mim ficava falando: reage, Thalita. Reage, Thalita. Reage, você não é a sua mente. E eu ficava, aí eu comecei, só que eu tava muito grogue, de muito medicação. E eu pensava assim, eu precisava reagir, mas eu não conseguia nem comer. Eu não conseguia comer. Eu fazia uma força para comer, porque eu sabia que meu corpo precisava de nutrientes. E eu fazia força para comer, mas eu não conseguia comer. Porque tudo parece que vai parando dentro de você. E aí eu fui transferida
pro hospital particular. Ao chegar lá, o médico olhou para mim e falou assim: ou você, eu vou chamar fisioterapeuta para te ajudar com a sua respiração, com os exercícios, mas se você não melhorar, eu vou ter que te descer para UTI para você ser entubada. Aí aquilo me deu desespero, porque quando você entuba, é quando eles te sedam, te colocam em coma induzido, e aí a máquina vai ter que fazer o trabalho que seus pulmões não estão fazendo. E eu não queria isso. Eu falei assim, eu vou conseguir, eu vou reagir, eu vou lutar. Eu vou tirar a força de onde eu não tenho. Eu não sou minha mente. A minha mente está presa, se prendeu por alguns instantes na Matrix. Mas eu não sou minha mente. E foi aí que eu comecei um trabalho interno dentro de mim. Um trabalho de transformação interior. E peguei meu celular, comecei a ver todos os meus vídeos, tudo que eu ensinava. E eu comecei a ouvir eu falando. E eu colocava o celular aqui do lado, com aquele oxigênio, e eu ouvindo. Passava assim, eu ouvia. Eu falava, agora eu preciso de força. Eu preciso de força. E aí, eu comecei a tomar consciência. A fisioterapeuta chegou, começou a me ajudar a fazer os exercícios de respiração, mas eu precisava de consciência. E aí eu comecei a tomar consciência, comecei a falar, eu crio tudo na minha vida. Eu crio tudo ao meu redor. Se eu criei a doença, eu vou criar a cura. Isso depende de mim. Eu preciso acreditar. E eu preciso ter fé. E a fé é acreditar naquilo que você não vê. E eu fiquei tão triste que eu vejo tantas pessoas que professam uma fé, professam uma religião, mas vivem com tantas palavras de maldição na boca. Falam que servem um Deus, mas chamam o Covid de maldição. Falam que servem um Deus, mas isso é uma maldita doença. E eu fiquei muito chateada ao ver isso. Eu recebi muitas mensagens de amor, de carinho, mas também recebi muitas mensagens de pessoas dizendo bem feito pra mim. Bem feito, quem manda eu não ficar dentro de casa. Recebi mensagens de pessoas falando assim pra mim: sorte sua que você estava em hospital particular, porque se você tivesse em hospital público, você tinha morrido. Como se todo mundo no hospital público tá morrendo, né? Mas não é assim. Mas tá tudo bem. E são tudo pessoas que estão presas dentro de uma Matrix. E eu me deixei me prender por alguns instantes. A minha mente estava querendo se prender. Mas eu tive que ser mais forte do que minha mente.